Olá turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Equações Diferenciais. Nesse vídeo nós vamos utilizar a transformada Laplace para resolver problemas de valor inicial. Antes disso a gente tem que demonstrar algumas propriedades da transformada Laplace que nos permite aplicar a transformada Laplace em toda uma equação diferencial. Na realidade não é nenhuma novidade porque a transformada Laplace é uma integral e a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, a integral de uma função vezes uma constante, a gente pode colocar a constante para fora. Então nesse caso aqui a propriedade que a gente vai mostrar é que a transformada Laplace de C1F1 mais C2F2 é C1 vezes a transformada Laplace de F1 mais C2 vezes a transformada Laplace de F2. Ou seja, para o pessoal que já estuda linear, está dizendo que essa transformada Laplace ele é um operador linear. Vamos verificar isso. Bem, a transformada Laplace da função C1 vezes F1 mais C2 vezes F2, por definição, é a integral de 0 até infinito do núcleo da transformada exponencial de menos s vezes t, vezes a função que está aqui dentro das chaves, que é C1F1 mais C2F2. Então vai ficar C1 vezes F1 mais C2 vezes F2 dt. Então essa aqui é a transformada Laplace dessa função. Mas aqui no integrando a gente pode distribuir esse integrando. Eu vou colocar mais para cá, para escrever para poder caber, tá? Então isso vai ser igual a integral de 0 até infinito de exponencial de menos st vezes C1F1 mais exponencial de menos st vezes C2F2. Mas aqui a gente tem então um integrando que é soma de duas funções. Se essa integral aqui existe, né, se ela converge, nós podemos então escrever essa integral como soma de duas integrais. Então isso vai ser igual a integral de 0 até infinito da exponencial de menos s vezes t vezes C1F1 dt mais a integral de 0 até infinito da exponencial de menos s vezes t C2F2 dt. Aqui o f é o f1 e o f2 são funções de t, tá? Eu estou escrevendo desse jeito aqui, sem colocar os t, para não ficar uma notação tão contaminada que atrapalha a nossa explicação. Pronto, e agora mais uma vez, essas constantes nós podemos colocar para fora da integral. Então vai dar C1. Quando a gente coloca essa constante aqui para fora, vai ficar a integral de 0 até infinito da exponencial de menos st f de 1 dt, que é exatamente a transformada Laplace da função f1. Mesma coisa aqui, a gente pode colocar o C2 para fora, porque nós temos uma integral que existe, uma integral que vai dar um número, a gente pode colocar aqui para fora, essa constante C2, e vai dar aqui a transformada Laplace da função f2. Pronto, então com esse resultado, dado uma equação diferencial, a gente pode aplicar a transformada Laplace em toda a equação diferencial, e daí a gente podemos calcular a transformada Laplace em cada uma das partes. Por exemplo, vamos supor, a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Um exemplo que eu falei daqui a pouco. Digamos que eu quero resolver a equação diferencial, a derivação de uma função, menos y' mais 2y igual a zero. Bem, então, a gente pode aplicar a transformada Laplace em toda essa equação aqui. Vai dar a transformada Laplace da derivada segunda menos a derivada primeira mais 2 vezes y igual a transformada Laplace da função identicamente nula. Mas, pelo que a gente acabou de mostrar, a transformada Laplace da soma é a soma da transformada Laplace. Então a gente pode fazer a transformada Laplace no que a gente fez só tem duas funções, né? O que a gente demonstrou foi que a transformada Laplace de C1F1 mais C2F2 é C1 vezes a transformada Laplace F1 mais C2 vezes a transformada Laplace de F2. Ou seja, tem duas funções aqui. Aqui nesse caso, nós temos três. Você pode dizer, não pode aplicar. Não tem problema nenhum. Você inicialmente imagina que isso aqui é uma função, faz a transformada Laplace desse, mais a transformada Laplace da segunda parcela.
Aí depois aplica de novo esse resultado que a gente acabou de ver, para escrever isso aqui como sendo a soma de duas funções, é a derivada segunda mais o simétrico da derivada primeira. Aí aplica mais uma vez, você vai poder então escrever isso tudo como sendo a transformada Laplace da derivada segunda menos a transformada Laplace da derivada primeira mais duas vezes a transformada Laplace da função. Isso aqui igual a transformada Laplace da função numericamente nula. Dá quanto? Pela definição, a gente vai substituir f de t por zero. Então vai dar sempre zero, então a transformada Laplace da função nula é a própria função nula. Aí fala, professor, mas e esse menos aqui? O que a gente aprovou não foi para mais? Foi, mas esse menos 1 não pode ser escrito como mais menos 1 vezes a função, ou seja, a constante que eu coloquei para fora foi menos 1. Nesse caso aqui, a constante que eu coloquei para fora foi o 2. Pronto, então a gente vai aplicar a transformada Laplace em toda uma equação e vai chegar numa expressão envolvendo a transformada Laplace. Então, para fazer isso, a gente tem que saber quanto é que vale a transformada Laplace, a derivada de uma função, em função da própria transformada Laplace, que é o que vamos fazer agora, tá? Nós vamos encontrar uma expressão para a transformada Laplace da derivada primeira e da derivada segunda, em função da própria transformada de Laplace. Ou seja, o que a gente quer fazer agora é encontrar uma expressão para a transformada Laplace da derivada de uma função. E como antes, eu não vou ficar escrevendo aqui f' de t, eu vou apenas f'. Para fazer isso, é só usar a definição. Isso aqui é um teorema do livro, tá? É o primeiro teorema da seção 6.2. Aqui eu vou fazer de uma maneira um pouco mais prática, vamos dizer assim. E fazendo os passos, tá? Aqui no livro ele não coloca os passos. Qual é a definição da transformada Laplace dessa função? Para qualquer função, a transformada Laplace é a integral de zero até infinito do núcleo da transformada Laplace exponencial de menos s vezes t, vezes a função que está aqui dentro das chaves. Nesse caso é a derivada da função f. f' de t. Então nós temos que calcular essa integral. Bem, aqui é um produto de duas funções e uma delas é a derivada de uma função. Então a gente é convidado, né? Está na cara para a gente utilizar aqui a integração por partes, que é o que nós vamos fazer. Então, como eu tenho aqui a derivada de uma função, na integração por partes, a gente integra uma das funções. Quando eu integrar f' vai dar f, que é uma coisa boa que a gente está procurando, e deriva a outra. Então vamos chamar u de exponencial de menos st e de dv toda a outra parte, a derivada f' de t dt. Pronto, então daqui eu encontro quem é a diferencial de u, que vai derivar essa expressão, menos s vezes e elevado a menos st vezes dt. E aqui eu vou encontrar quem é a função v, integrando a derivada da função da própria função. Então eu sei quem é u, quem é v, quem é du e quem é dv. Vamos substituir para calcular a integral. Só que eu vou fazer inicialmente a integral, em vez de fazer a integral de zero até infinito, a integral imprópria, vou fazer apenas a integral indefinida. Ou seja, vamos fazer a integral da exponencial de menos st vezes a derivada de t. Observe que não tem aqui os limites de integração, apenas a integral indefinida. Bem, então, pelo que a gente acabou de verificar, e usando a regra da integração por partes, a integral de u dv é u vezes v, então vai ficar u vezes v, exponencial de menos st vezes ft, f de t vezes a exponencial de menos st. Aí menos da fórmula da integração por partes, a integral de v du. Menos s é elevado a menos st vezes v, que é f de t dt. Não sei se foi muito rápido, mas vocês podem pausar o vídeo e voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem. Então a gente fez essa conta, agora a gente pode colocar esse s para fora, porque a gente está integrando com relação a t, e portanto nós vamos ter f de t exponencial de menos st menos dá mais s vezes a integral
da exponencial de menos st vezes ft dt. Quem é esse termo aqui? Quem é essa integral? Integral de exponencial de menos s de t, f de t dt. Você vai dizer, professor, isso é a transformada de Laplace. Não, não é, porque para ser transformada de Laplace tem que ser integral de 0 até infinito. Mas você está certo, né? A gente vai considerar que a integral de 0 até infinito, e esse passo aqui vai dar a transformada de Laplace da função. E esse termo? Bem, quando nós formos resolver a integral, nós temos que tomar cuidado, porque a integral da definição da transformada de Laplace é uma integral de 0 até infinito. Isso que a gente fez, está tudo certo, é uma integral indefinida, mas agora a gente tem que voltar para a integral definida. E para calcular a integral definida, nós vamos ter que avaliar isso aqui de 0 até infinito, ou de uma forma mais correta, vamos dizer assim, seria de 0 até A e fazer A até infinito. Que eu vamos fazer aqui agora, tá? Mas dá para ver que vai aparecer a transformada de Laplace nesse momento, e a gente tem que calcular esse limite. Então vamos fazer. Então a transformada de Laplace da derivada vai ser então, pela definição, é limite quando A vai para o infinito da integral de 0 até A desse integrando, exponencial de menos st vezes a derivada. E agora a gente pode utilizar o que a gente acabou de fazer aqui em cima. Só vou escrever bem para a esquerda para poder caber, tá? Isso vai ser igual a gente acabou de fazer e observou que essa integral dá essa expressão aqui. Então vai ficar limite quando A vai para o infinito de, vou colocar aqui um colchete bem grande, dessa primeira parcela, f de t vezes exponencial de menos st, mais integral de 0 até A de, ele botou um S aqui, né? S é exponencial de menos st, f de t, dt. Então, professor, e a integral daqui? A gente já resolveu essa integral. Isso aqui é avaliado em A e avaliado, você faz em A, depois faz em 0 e subtrai. Pronto. A gente aplicou aqui, ó, nesse momento, essa integral definida vai ser dada por essa expressão, avaliado de 0 até A. E aqui também avaliado de 0 até A. Bem, e agora? Agora a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente for fizer nessa cálculo aqui, você vai fazer essa expressão em A menos a expressão em 0. Então, e aqui esse A vai tender a infinito. Então você tem que tomar um cuidado para ver se esse limite existe ou não. Então esse aqui é limite quando A tende ao infinito de... Vamos fazer essa conta logo aqui. Primeiro a gente faz t igual a vai ter f de A vezes exponencial de menos s vezes A, onde tiver t substituindo por A, menos, agora vai ter t igual a 0. Dá f de 0 vezes exponencial de menos s vezes 0. Menos s vezes 0. Agora, mais s vezes a integral de 0 até A da exponencial de menos s de t, f de t. Eu disse que não escrevi f de t e acabei escrevendo. E agora? Esse termo aqui, exponencial de menos s vezes 0, aqui dá 0, então exponencial 0 dá 1, vai dar apenas f de 0. Mas e este? Esse aqui. Esse aqui tem um probleminha, né? Porque eu não sei se esse limite existe ou não. Para que esse limite exista, eu vou reescrever de uma outra forma para ficar mais fácil você visualizar quando é que esse limite vai existir. Embora na prática a gente teria que calcular esse limite para as funções que a gente trabalha. Mas eu vou fazer aqui uma observação que vai dizer que em geral a gente não vai precisar fazer esse limite. Então, dá limite quando A vai para o infinito. Aqui dá então, a gente pode escrever isso como sendo f de A dividido pela exponencial de s vezes A. Menos. A exponencial de 0 dá 1,
vai dar apenas f de 0. E agora esse termo aqui, ó, esse limite que a gente vai fazer é quando a tende a infinito. Então esse s não depende desse limite. Eu posso colocar esse para fora. Aí fica limite quando a tende a infinito disso aqui tudo, que é exatamente a definição de quem? Da integral de 0 até infinito, da exponencial de menos s de t, f de t dt. Aí agora sim, isso aqui é a transformada Laplace da função f. Bem, agora vamos analisar o limite. Esse limite aqui, quando a vai para infinito, o que acontece com esse termo aqui de baixo? Quando a vai para infinito, para s positivo, que a maior parte das transformadas Laplace que a gente está fazendo, nosso s é positivo, ou o s é maior que um certo a. Esse termo aqui, ó, nesse caso, se o s for maior que 0, ele vai para o infinito. Ou seja, esse denominador cresce muito, vai para infinito. E esse f de a também pode ir para infinito, mas que esse f de a, esse f seja uma função polinomial. F de t seja igual a t, então que vai para infinito, também vai para infinito. Para onde vai esse quociente? Então, aproveitando o que a gente fez na última exposição, a gente poderia usar a regra L'Hopital aqui para uma certa função e derivar e calcular esse limite. Só que tem um problema. Em geral, a gente está resolvendo o problema do valor inicial. Essa função aqui, f, é incógnita. A gente não sabe qual é o comportamento dela. Então, a gente tem um problema aqui grave, que a gente está querendo calcular a transformada Laplace para uma função que a gente está desconhecendo, que é a função y, y', y', essas são as incógnitas da equação diferencial. Aí fala, pronto, então agora estamos perdidos. Não. Por quê? Porque a gente sabe que a função exponencial é a função que tem o maior crescimento. Se aqui for uma função polinomial, esse limite aqui, de tantos exercícios que a gente fez no curso de cálculo, e até um exercício que pelo menos quando eu dei cálculo, eu pedi para vocês fazerem, se aqui for uma função polinomial e aqui for uma função exponencial, esse limite sempre vai dar zero, né, quando a vai para infinito. Então, o que ocorre é que para as funções que nós conhecemos, exponencial, trigonométrica, polinomial, logaritma, esse limite aqui, ele converge para zero, desde que essa função polinomial aqui seja menor do que essa função exponencial, quando for exponencial, for menor do que essa. Então, na maior parte dos casos que nós vamos fazer, nós vamos ter que esse limite aqui vai dar zero. E eu vou usar essa observação. Tá? No livro, ele coloca uma hipótese bem grande lá, mas a hipótese que ele está colocando exatamente é garantir que esse limite aqui seja zero. Que é a hipótese que a gente vai acrescentar no que a gente está fazendo. Então, se a gente está resolvendo o problema do valor inicial, procurando uma solução para uma equação diferencial, nós vamos supor que essa função, que vai ser a solução da equação diferencial, tenha essa propriedade, seja zero. Então, isso pode ser reescrito, como é que vai dar zero. Aqui vai ficar menos f de zero, que esse limite aqui não depende de a. Esse termo aqui é exatamente a transformada Laplace da função. Então, vai dar então a s vezes a transformada Laplace da função menos f de zero. Ou seja, o que a gente demonstrou agora foi que a transformada Laplace da derivada de uma certa função vai ser s vezes a transformada Laplace dessa função menos essa função avaliada no valor igual a zero. Foi isso que a gente acabou de demonstrar aqui agora. Né? Se dá para vocês verem, s vezes a transformada Laplace da função menos f avaliada dessa função. Claro que aqui a gente tem que tomar cuidado que essa solução da equação que a gente vai procurar, essa função f tem que ter essa propriedade aqui. Ó, o limite quando vai para infinito de f de a sobre exponencial de SA tem que dar zero. Né? Tem que convergir para zero. Se fosse convergir para um outro número, ia aparecer um outro número aqui. Então, agora vamos considerar, usando esse resultado, como é que eu calcularia agora a transformada Laplace da derivada segunda de uma função. A transformada Laplace da derivada de uma função é s vezes a transformada Laplace da função menos a função avaliada em zero. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo a transformada Laplace da derivada de uma função, que é a derivada primeira, né, que é a derivada da derivada segunda. E agora, aplicando esse resultado aqui, ó, a transformada Laplace de uma função é s
vezes a transformada de Laplace da função menos a função avaliada em zero. A função aqui em questão é a derivada primeira. Então vai ser a S vezes a transformada da derivada primeira menos essa função aqui, a derivada primeira, avaliada em t igual a zero. Mais uma vez, tá? Então você pode voltar ao vídeo quando você quiser. A gente acabou de demonstrar que para algumas funções, no caso a maior parte das funções que a gente conhece, a transformada de Laplace da derivada é S vezes a transformada de Laplace da função menos a função avaliada em zero. Aí eu quero calcular a transformada de Laplace da derivada segunda. Então a gente vai ver essa igualdade como sendo a transformada de Laplace da derivada primeira, para poder usar esse resultado. Então vai dar quem? Vai dar a transformada de Laplace da função, né? A transformada de Laplace da derivada da transformada de Laplace da função. Então a transformada de Laplace da derivada, né? Ou seja, você tem aqui a derivada de uma função, vai ser quem? Vai ser a própria função, que é y', menos essa função avaliada em zero. E agora, para terminar, nós vamos escrever aqui dentro quem é a transformada de Laplace da derivada primeira. Que a gente já colocou aqui é S, vou substituir, tá? A transformada de Laplace da derivada em função da transformada de Laplace da função é S vezes a transformada de Laplace da função menos a função avaliada em zero. Tá? Fecho parênteses, só substituir esse negócio, menos a derivada da função, ponto zero. E distribuindo aqui, dá S vezes S, S ao quadrado, a S ao quadrado vezes a transformada de Laplace de Y, menos S vezes a função no ponto zero, menos a derivada da função, ponto zero. E nós poderíamos ainda continuar usando esse procedimento para, por exemplo, encontrar a transformada de Laplace da derivada terceira, da derivada quarta, do mesmo jeito. Então, se eu fosse calcular, por exemplo, vou somar isso aqui, tá? A transformada de Laplace da derivada terceira de uma função, como é que seria o procedimento? A gente vai ver isso aqui como sendo a transformada de Laplace da derivada de uma função. Como é que é a derivada terceira? Então, seria a derivada da derivada segunda, né? A derivada da derivada segunda da derivada terceira. E agora a gente vai aplicar o que a gente sabe. Bem, a transformada de Laplace da derivada de uma função vai ser S vezes a transformada de Laplace dessa função, né? A função aqui no caso em questão é a derivada segunda, menos essa função, que é a derivada segunda, avaliada em t igual a zero. E agora a gente já tinha acabado de encontrar essa expressão aqui em cima, é só substituir, colocar a parte que não está esquece aqui. Eu já sei que é a transformada de Laplace da derivada segunda, que esse termo está aqui em cima. Então isso vai dar igual a S vezes S ao quadrado vezes a transformada de Laplace da função menos a função avaliada em zero menos a derivada da função avaliada em zero. Isso aqui que está em parênteses é a transformada de Laplace da derivada segunda que a gente tinha acabado de fazer. Agora, menos a derivada segunda da função. E agora, a gente pode distribuir e encontrar quem é a transformada de Laplace da derivada terceira. S vezes ao quadrado dá S a terceira, vezes a transformada de Laplace da função y, menos S vezes a função y ponto zero, menos aqui faltou, onde tem esse y de zero, é S vezes y, tem um S aqui, ó. Foi proposital esse erro para vocês prestarem atenção e não cometerem o mesmo erro, tá? Então vai ficar S vezes S dá S ao quadrado aqui. Esse termo aqui, onde eu fiz a substituição, faltou colocar um S, tá? Então quando eu fizer S vezes S ao quadrado, S ao cubo, S vezes S dá S ao quadrado, e S vezes Y de zero, Y de zero dá S vezes a derivada no ponto zero, menos a derivada segunda no ponto zero. Então, observe que no final das contas, a transformada de Laplace da derivada de ordem 3 deu uma expressão com a derivada, aparecendo apenas a transformada de Laplace. Aqui não tem mais y2', nem y', tem em alguns pontos, né, que são em geral as condições do problema de valor inicial. Pronto, para o vídeo ficar muito grande, vou fazer um exemplo envolvendo o problema de valor inicial no próximo vídeo, que é o próximo passo agora. No livro ele generaliza, tá? Coloca uma expressão aqui bem grande. E há uma outra observação muito importante. No livro, a fórmula está errada, tá? Teve um erro de impressão. A fórmula correta é essa aqui,
O erro no livro é que aqui ele coloca um S aqui em algum lugar. Tá bom, pessoal. Eu estou falando da sexta edição do livro, tá bom? Então até o próximo vídeo.